Hoje iremos falar sobre o filo molusca, que é o dos caracóis, Você sabia que também é das lulas e dos polvos? Sim, isso mesmo, impressionante, né? Então iremos falar hoje sobre o filo molusca e sobre os bichinhos, porque é um assunto complicado, então iremos nos aprofundar mais nesse assunto. Se você não entendeu alguma parte aqui do vídeo, você pode voltar aqui embaixo, aqui vai ter vários capítulos, vários assuntos aqui para você querer voltar a algum assunto que você não entendeu. E para deixar você informado, que você tá aí, né? Voltando o vídeo de novo, aqui é nosso amigo Roberto, e ele vai nos ajudar durante nossa videoaula. Ele ama moluscos. Então, iremos começar falando sobre o filo molusca. O que significa molusca? Isso veio do latim mole, que já significa, né? Eles têm corpo mole e que podem ter ou não ter concha calcária. Esse bichinho aqui, do filo molusca, esse filo tem mais de 100 mil espécies. É muita coisa. Só perdem em questão de os artrópodes em questão de quantidade, né? Eles são o segundo maior filo de invertebrados do mundo. Eles podem ser tanto aquáticos e terrestres. E eles têm três principais classes, que são os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes. Agora falaremos sobre as características gerais desses seres. Começando que eles são bilaterais, o que significa que se você fizer um corte no meio, eles vão ter dois lados completamente iguais, dois sistemas completamente iguais. Eles também são tribláticos, o que significa que eles têm endoderme, ectoderme e mesoderme. Eles são celomados e esquizocéticos, certo? Eles também são protostrongos, o que significa que eles se originam primeiro da boca e depois do ânus. Não segmentados também. E as regiões corporais deles, a cabeça, o manto, o pé e a massa visceral. Continuando aqui, as regiões corporais, nosso amigo Roberto vai nos ajudar hoje. A cabeça onde tem órgãos sessoniais, né? Dos moluscos. E também vamos falar sobre o pé. O pé tem bastante músculo para justamente eles se rastejarem. Massa visceral. Massa visceral onde fica todos os órgãos dos bichos, né? O sistema excretor, respiratório, circulatório e etc. E o manto. O manto é onde ele dá origem à casca calcária dos moluscos, certo? E aqui é a cavidade do manto. A cavidade do manto é onde fica o sistema digestório, excretor e genital. Agora falando sobre a fisiologia dos bichos, vamos começar pelo digestão, né? A digestão do bicho. E eles podem ser tanto herbívoros, que comem folhas e algas, quanto carnívoros, que comem estrelas do mar, peixes, tanto outros moluscos. Também eles têm um sistema digestório completo, com boca e ânus. Também tem espécies filtradores, que se alimentam de pequenos seres e proteínas suspensas na água. Também podemos dizer que eles têm rádula. Rádula é uma língua espinhosa que, para eles se alimentarem, eles meio que lambem um alimento raspando eles e eles conseguem digerir esse alimento. Falando sobre o sistema circulatório do molusco, ele tem dois tipos principais, que é o aberto e o fechado. No sistema aberto, a hemolifa circula pelo interior dos vasos e depois é jogada na cavidade do animal. Já no sistema fechado, a hemolifa circula pelo interior dos vasos e no interior dos vasos capilares também. 2, 3 e... Falando rapidamente sobre o coração do molusco, ele tem a função de bomba, que é a função de bombardear a hemolifa para que ela chegue nos demais órgãos. Alguns tipos de moluscos, algumas espécies de molusco, têm o coração acessório, que é um órgão que tem a função de ajudar o coração principal a bombear essa hemolifa para que ela chegue de forma correta e da qualidade correta nos demais órgãos, e assim eles consigam fazer troca gasosas. Falando em órgãos também, temos que preparar desenhar as estruturas dos moluscos. Alguns moluscos têm diferentes espécies de onde vivem. Alguns vivem na água e alguns na terra. O que vive na terra, ele contém um pulmão rudimentar, que é na parte do manto, onde há aberturas para a entrada de ar, e assim eles conseguem fazer a respiração. E os que vivem em meio aquático, eles têm brânquias. Falando sobre o sistema excretor,
O sistema excretor, ele é feito pelos chamados matanefídeos, que eles são, como é que eu posso explicar? Eles são uma forma de um tubo que tem dentro do corpo, que ele serve para absorver líquido e também excretar os líquidos. Como eu já disse, há diferentes tipos de moluscos, os que vivem em meio aquoso e os que têm os terrestres. Os terrestres, eles excretam tipos de areias, um tipo de areia. Já o do meio aquoso, eles excretam amônia. É importante ressaltar que essa amônia também ela é tóxica. Falando agora sobre o sistema nervoso do molusco. O sistema nervoso do molusco é uma coisa muito importante, é claro, mas ele se destaca principalmente pelos anéis nervosos. O anel nervoso ele fica na parte perto do esôfago e eles são conectados pelos cordões nervosos. Esses cordões nervosos eles passam pelo corpo do molusco, principalmente pela parte de baixo, pela parte que é perto dos pés dos moluscos. E eles também têm a parte sensorial, que é o sistema sensorial. O sistema sensorial ele se resume praticamente em duas partes, que é a do tentáculo e a da visão, que é a dos olhos. Falando agora sobre o sistema de reprodução. O sistema reprodutor. O sistema reprodutor dos moluscos depende de molusco para molusco, tendo ele um sistema de âmbito, que são o que tem um molusco masculino, um gameta masculino, e os moluscos do gameta feminino, o feminino e o masculino. E temos os monóicos, ou hermafroditos, depende, como quiser chamar. Que é quando o molusco pode ter os gametas masculinos e também os gametas femininos. Dependendo da relação que ele quiser, ele pode ser ou o macho da relação ou a fêmea. Falando da reprodução, eles têm dois tipos de reprodução, que são simples, que são a reprodução interna e a reprodução externa. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco nas classes desses animais. Os moluscos são divididos em 8 classes, e como nós já falamos, existem 3 que são as principais: os gastrópodes, os cefalópodes e o bivalvo. Nós vamos comentar detalhadamente sobre cada uma dessas 3 aqui durante a nossa videoaula, para você sair sabendo tudo sobre esses seres. Nós vamos começar falando um pouco sobre os gastrópodes. Os gastrópodes são os seres que mais têm chance de você já ter tido algum contato durante a vida, pois todos os moluscos terrestres estão incluídos dentro dessa classe. Mas também é importante lembrar que nem todo gastrópode é terrestre. Também existem gastrópodes de água doce e de água salgada, fazendo com que eles tenham um habitat bem diversificado. O significado da palavra gastrópoda vem do grego, em que gastro significa estômago ou barriga, e podo significa pé. Isso acontece justamente pois esses animais têm o seu pé colado em sua barriga. Podemos dar alguns exemplares de gastrópodes, como as lesmas, os caracóis e os caramujos. Agora vamos falar um pouco sobre as divisões do corpo dos gastrópodes. O gastrópode tem 4 regiões corporais: a cabeça, o pé, o manto e a massa visceral. Começando pelo mais simples, o pé dos gastrópodes é um pé musculoso, que vai dar a possibilidade do gastrópode conseguir se locomover através de um movimento de rastejamento. Também temos o manto. O manto é uma parte do corpo dele que está entre a massa visceral e a concha, que seria justamente a sua proteção. Esse manto será justamente o que vai dar origem à concha. Também temos a cabeça desse animal. A cabeça dele, ela tem basicamente os seus órgãos receptores, seus órgãos sensoriais, né? Seus órgãos que conseguem captar as coisas. Esses órgãos sensoriais, eles podem ser ditos como órgãos táteis, eles podem ser órgãos com quimiorreceptores e eles podem até mesmo ser ditos como olhos rudimentares. Além disso, na cabeça dele também vamos ter o sistema nervoso do animal. Em sua cabeça, ele terá um gânglio central, que seria justamente o gânglio cefálico. Como o sistema nervoso desse animal é ganglionar, esse gânglio ele vai se estender pelo resto do corpo, pelo gânglio do pedal, do bocal e também visceral. Além disso, podemos falar sobre a massa visceral desses animais. A massa visceral seria justamente onde estão os principais órgãos desses seres. Porém, antes de começar a falar sobre tais órgãos, é importante citar uma característica única dos gastrópodes. Os gastrópodes, eles têm uma característica de ter uma torção em 180 graus. O que isso quer dizer? Quando ele é jovem e está em fase de crescimento, toda a sua massa visceral, concha e manto vão sofrer uma torção de 180 graus, em que tudo que está na frente vai acabar parando na parte de trás e tudo que está atrás vai acabar indo parar na parte da frente.
Claro, isso inclui toda a estrutura de seus órgãos e também a cavidade do manto, que seria justamente onde estão o poro excretor, o poro respiratório, entre algumas outras funções desse animal. Antes de darmos continuidade, precisamos falar também sobre uma das características únicas dos gastrópodes que tem relação com a sua torção em 180 graus, que seria justamente a sua concha espiralada. Os gastrópodes, eles têm, durante o seu processo de torção, a sua concha virada em um formato piramidal. Eles conseguem formar uma concha desse formato e, por causa de sua base maior e seu pico mais fino, ele tem uma sustentação muito mais forte contra, por exemplo, pisões. Falando um pouco sobre os órgãos agora sim dos gastrópodes, vamos começar falando sobre os pulmões e sobre o coração. O pulmão do gastrópode, temos que deixar claro que ele é algo rudimentar. Ele não é exatamente um pulmão como o nosso. Ele é um pulmão subdesenvolvido, por assim dizer. E além disso, ele também pode ser substituído por brânquias com animais aquáticos ou com a respiração cutânea, com lesmas que, por exemplo, não têm conchas. Falando sobre o coração, após passar pelo pulmão e chegar no coração, o ar vai ser bombeado pelo coração para oxigenar todo o corpo do gastrópode. Essa oxigenação, nós temos que lembrar que ela é uma circulação aberta, pois o sangue ele cairá na cavidade celomática e banhará os órgãos inteiros com esse sangue. Também é importante destacar que o sangue não terá a substância que nós temos, que seria a hemoglobina, dando uma coloração vermelha. No lugar disso, os moluscos eles terão a hemocianina, que também vai ser eficiente no transporte de oxigênio, mas vai dar uma coloração azul ao sangue dos gastrópodes. Agora falando sobre o sistema digestório desse animal, a partir da boca ele seguirá para o esôfago, depois o intestino e depois o ânus. Também vamos ter o estômago ali no meio, mas por que eu quis falar dele por hoje? Junto ao estômago, nós vamos ter um outro órgão, que seria o hepatopâncreas. Por que ele recebe esse nome? O hepatopâncreas ele terá a sua função dupla. Ele terá a função tanto de pâncreas quanto de fígado. Por isso, ele recebe esse nome tanto quanto diferente. Falando também sobre o sistema excretor dos gastrópodes, nós vamos ter os metanefrídeos acumulados em um lugar só, dando origem a uma espécie de rim rudimentar. Esse rim rudimentar vai estar conectado a um poro excretor na cavidade do ânus, assim como também vamos ter o poro respiratório, até o poro genital. Falando um pouco mais sobre a reprodução desses animais, o gastrópode ele terá um órgão sexual chamado ovoteste. Ele será hermafrodita. Isso quer dizer que ele vai ser tanto masculino quanto feminino. Resumindo, ele vai ser monógamo. Essa ovoteste ele vai ser conectado a um poro genital, que ele vai ser conectado através do quê? Do oviduto. Também podemos falar sobre o processo de reprodução em si dos moluscos. Os moluscos eles não são capazes de fazer a autofecundação. Isso quer dizer que ele não consegue se reproduzir sozinhos. Porém, por causa disso, ele terá que fazer reproduções cruzadas. Isso quer dizer que ele, mesmo sendo dois órgãos em um só gastrópode, ele precisaria de outro gastrópode para fazer essa fecundação, em que ambos os dois sairiam grávidos. Dando origem ao novo animal, esse animal pode ter um desenvolvimento direto ou indireto. Direto, quando ele dá origem diretamente ao gastrópode, e indireto, quando ele tem uma fase larval em meio. Bom, isso foi tudo. Agora nós vamos para o próximo vídeo, para a próxima classe. Dando continuidade, em seguida vamos falar sobre a classe dos cefalópodes. O termo cefalópode ou cefalópoda vem do grego kepalos, que significa cabeça, e podos, que significa pés, dando a ideia assim que são animais com os pés na cabeça. Mas espera aí, que não, esses pés são como tentáculos, ok? Esses tentáculos com ventosas ou com secreções adesivas. Essa classe, elas apresenta duas subclasses. A subclasse nautiloidea, que apresentam 5 espécies de náutilos, e a subclasse coloidea, que são as lulas, os polvos e as sépties, ok? Pertence a essa classe animais como lula, polvo, náutilos e os argonautas.
as lulas, elas apresentam conchas internas, mas espera aí, que não é chamado de concha, tá? É chamado de penas. Essas penas são finas e não são compostas por minerais. Essas penas, elas fazem com que o animal tenha a forma hidrodinâmica, manter a forma hidrodinâmica do animal, ok? Bem, já os náutilos, eles possuem a concha externa. E essas conchas que são formadas por câmaras de gases que são ligadas por cordas de tecidos chamadas de sifúnculo. Isso que faz com que o animal fique leve e que possa flutuar na água. Já no caso dos polvos e dos argonautas, eles não possuem conchas. Todos os animais dessa classe são predadores marinhos e por isso eles vão apresentar uma estrutura parecida com um bico, que tritura e rasga a carne para que possam ser raspadas pela rádula, tendo em vista que alguns animais como a lula se alimentam de peixes. Já no caso dos náutilos, eles com os seus tentáculos, que têm secreções adesivas, eles vão puxar a sua presa ou o corpo do animal para perto da sua mandíbula, que tem a estrutura parecida com um bico. Bem, a locomoção desses animais se dá por meio da liberação de jatos d'água, que são provenientes da cavidade que é apresentada no manto. Já a respiração é feita pelas brânquias, que realiza troca gasosa com a água. O sistema circulatório dos cefalópodes é fechado em vasos e capilares e tem a presença de pequenos corações acessórios que ajudam no bombeamento da hemolinfa para que tenham o suficiente para as brânquias. Entre todos os invertebrados, os cefalópodes são os animais que possuem o maior encéfalo, que é a porção central do sistema nervoso. As lulas, por exemplo, elas possuem uma grande fibra de nervos. Vale ressaltar que os olhos desses animais, eles são extremamente desenvolvidos e que podem ser chamados de olhos com cristalino. Na estrutura desses olhos está presente a córnea, a retina, lentes e nervos ópticos, o que possibilita que eles possam ter um foco na visão, digamos assim. Os cefalópodes, eles têm muitos órgãos vitálicos que fazem com que eles reconheçam formas e texturas. E vale também ressaltar que há fortes indícios que esses animais não tenham audição. Bem, os cefalópodes possuem uma grande forma de interagir com o ambiente, como por exemplo o polvo, que ele pode mudar de cor, tanto para afastar predadores, atrair presas e atrair indivíduos do sexo oposto. Esses animais, eles possuem quimioreceptores que conseguem liberar uma tinta preta na água para afastar predadores. Já falando sobre a reprodução, os cefalópodes são dioicos, ou seja, apresentam os sexos separados, o macho e a fêmea. A reprodução, o macho vai introduzir um braço na fêmea, que é chamado de ectocótilo. Esse ectocótilo vai entrar dentro do manto da fêmea, perto dos ovículos, onde vai liberar os espermatozoides. Portanto, a fecundação é interna e direta, porque não apresenta estágio larval. Por fim, vou falar sobre a classe dos bivalves, ou simplesmente bivalve. Essa classe é formada por moluscos que têm sua concha dividida em duas partes articuladas, partes essas que são conectadas pela ação de um tecido fibroso rico em proteínas chamado charneiro, que por sua vez é responsável pelo movimento característico de abre e fecha desse animal. Os moluscos são seres aquáticos, podem ser encontrados principalmente no mar e em sua minoria em ambientes com água doce. A estrutura desses moluscos é formada de maneira diferente dos outros. Isso acontece principalmente pela ausência da cabeça e também pela ausência da rádula, possibilitando eles de se alimentar como os outros. Além disso, ao contrário dos cefalópodes, como já foi dito, são os moluscos que possuem o encéfalo mais desenvolvido, os bivalves, por não possuírem cabeça, também não possuem cefalização.
Em outras palavras, eles não têm cérebro. No entanto, apesar da ausência da cabeça, alguns bivalves ainda assim possuem olhos e tentáculos no exterior da concha. Além disso, esses animais possuem uma boca que é localizada no interior de uma cavidade que existe no manto. Dentro dessa cavidade, a água vai realizar sua passagem através de dois sifões. O sifão inalante vai permitir que a água entre e o sifão exalante vai permitir que a água saia. Nessa mesma cavidade vão ser realizados, na verdade, dois processos: a respiração e a alimentação. Isso vai acontecer por causa da presença da brânquia, que geralmente, como nos outros moluscos, ela é responsável apenas pela respiração. Nesse caso também acontece a mesma coisa, porém, no caso dos bivalves em específico, ela vai assumir um outro papel. A brânquia dos bivalves tem papel duplo, e esse segundo papel dela é a alimentação. Pois quando a água passa pelas brânquias, ela fica presa em filamentos dessa brânquia, que secretam um muco muito pegajoso. Algumas partículas suspensas na água vão ficar presas nessas brânquias, que são, por exemplo, zooplânctons, fitoplânctons, fragmentos de proteína e outros animais microscópicos que estão dentro da água. Eles ficam presos lá, e perto da região da boca, dentro da cavidade também, existem duas pálpebras, que são aquelas bocas de formiga. Ela tem duas dessas no interior da cavidade, que ajudam a puxar as coisas que estão presas na brânquia para a boca do animal, dessa maneira alimentando. Antes da sequência, é bom a gente também destacar que, pelo fato de como a hemolinfa ela deságua das veias em direção à cavidade salomática do animal, a gente vai concluir então que o sistema circulatório do bivalves é muito complexo. E agora sim, para dar procedência, a gente pode destacar o que falta dizer sobre a estrutura interna desses animais. Para começar, a gente vai ter os gânglios nervosos, que, apesar de ele não ter um encéfalo de fato, ele tem esses meio que pontos assim, em que ele vai ter uma distribuição do sistema nervoso dele. E ele tem três gânglios, são eles próximo aos pés, próximo ao pé, próximo ao estômago e próximo à região do sifão exalante, que é responsável pela movimentação justamente nessas cavidades. Logo após ser realizado esse processo de colocar a comida para dentro, o alimento faz seu caminho pelo esôfago e se direciona para o estômago. No estômago, o hepatopâncreas ele vai liberar diversas enzimas digestivas que vão se acumular em mais uma cavidade que existe no estômago, e elas vão se acumular naquele lugar e se solidificar, formando uma espécie de bastão feito dessas coisas. E esse bastão a gente chama de estilete cristalino. Quando a comida está lá dentro, o estômago, através de movimentos peristálticos, que são contrações das paredes do estômago para mexer a comida, ele vai mover essa comida pelo estômago e bater ela contra o bastão repetidas vezes. Esse movimento de ficar batendo o alimento no estilete vai fazer com que ele se desgaste, e esse desgaste dele vai liberar enzimas digestivas no alimento. Conforme ele vai se desgastando, o alimento vai sendo digerido, e por fim, após ele ser digerido, ele vai ser jogado em direção ao intestino. No caminho para o intestino, então, os nutrientes vão ser absorvidos e vão ser jogados em direção à hemolinfa. E agora, falando mais especificamente dessa situação inteira, que é uma coisa curiosa. Nos bivalves em específico, o coração deles é um pouco diferente do que a gente pode imaginar. A gente está acostumado a ver o coração como aquele órgão que a gente sabe como é, um formatinho, nem que seja brincadeira. No caso dos bivalves, o coração ele envolve o intestino, como se fosse uma rede de canais. Ele meio que abraça o intestino e ele se conecta nele. Então, quando o alimento passa lá, a hemolinfa que absorveu os nutrientes é bombeada pelo coração através desses canais para o resto do corpo. E para continuar agora, a gente vai falar sobre a outra coisa que falta, que é a gônada. A gônada dentro dos bivalves, ela mais uma vez vai ter aquela função de gerar o gameta e é responsável pelo sistema reprodutor do animal. No caso do próprio bivalve, eles são todos dioicos. Não existe o caso de bivalve monoico, ou seja, todos eles são ou macho ou fêmea, possuindo apenas uns gametas. Enfim, falando agora um pouco também sobre o sistema reprodutor deles, assim, mais especificamente como ele funciona na prática. A maioria das fecundações acontecem de maneira externa, ou seja, eles liberam o gameta na água e esses gametas, quando eles entram em contato, eles formam um ovo. Desse ovo vai eclodir uma larva, porque todo o desenvolvimento dos bivalves acontece de maneira indireta.
os dois casos, sendo fecundação externa ou interna, vai gerar uma larva, que vai passar pelo processo todo, vai passar pelo estágio de larva tropófaga e larva velha. Enfim, no caso da externa, como nós já vimos, ele vai gerar o gaveta na água, e no caso da fecundação interna, o gaveta vai ser depositado. O gaveta vai ser depositado naquela cavidade entre as brânquias, e de lá ele vai ser fecundado. E a larva vai eclodir ali mesmo. A larva vai eclodir ali e ela vai viver como um parasita em um peixe. Até que ela se desenvolva o suficiente para poder viver de maneira independente, se soltar do peixe e viver mais uma vez como um micrófago desenvolvido. Ainda é importante a gente notar alguns detalhes também sobre, mais ou menos sobre a estrutura desse animal, que é especificamente o pé dela. O pé dos bivalves, ele é um só e ele serve para se fixar nos substratos em que eles vão estar apoiados, entre eles rochas, barcos, pedaços de coisa que tem no fundo do mar, enfim, coisas assim. E isso é muito importante a gente perceber, porque eles podem acabar se prendendo em lugares que são inconvenientes para a gente. Por exemplo, em grandes embarcações existe a ocorrência de bivalves, um grupo de bivalves, eles se prendem em lugares perigosos nessas embarcações, por exemplo, no local do motor, e vai impedir o motor de funcionar apropriadamente por conta da presença muito grande desses animais que estão presos lá impedindo a movimentação das coisas. Então, tem que estar sempre ali de olho, porque esses bichos podem estar presos em qualquer lugar. Enfim, agora também uma outra coisa interessante que a gente fala sobre os bivalves é que é deles, mais especificamente das ostras, que vão surgir as pérolas. A gente sabe que quando o bivalve se alimenta, a água passa e fica resíduos que estão suspensos na água, presos nas brânquias. O ponto é que nem todos esses resíduos vão ser alimento para o bivalve. Eles também vão servir como eles são sujeira. São impurezas, assim, vírus, coisas, resíduos sólidos de coisas aleatórias. Enfim, esses resíduos, com muito tempo, eles vão se acumular na cavidade, entre essa cavidade e o manto. E o que vai acontecer? Eles vão ser cobertos de excreção da mucosa da brânquia. E com o tempo elas vão se solidificar juntas e formar a pérola. Por isso, por causa desse tempo muito grande, e também pelo fato de que as ostras, só algumas delas podem gerar uma pérola, mais especificamente, só uma família que vive na água doce, só uma família que vive na água salgada e uma família que vive na água doce podem gerar. Elas são chamadas de perníferas. Por conta disso que a pérola é considerada muito rara, tem grande valor no mercado e que as pessoas hoje em dia têm tristemente meio que criado esses animais com o objetivo de fazer pérolas. O que é extremamente doloroso, porque não é um processo fácil, sabe? Fica preso ali entre uma coisa e outra do animal. A presença da pérola em si dói muito no bivalve. Então, é complicado. Dando continuidade, nós iríamos falar alguns detalhes sobre outras classes do filo molusca. Porém, essas classes cada vez mais estão sendo menos aceitas de fato, pois elas estão em constante mudança, o que gera certo desconforto e discussões entre os cientistas para saber se elas são realmente parte do filo. Como exemplo, podemos citar a classe Aplacófora, que é considerada uma classe parafilética. Então, atualmente, seus organismos foram divididos para a classe Solenogastris e a classe Caudofoveata. E aí, galerinha, espero que vocês estejam bem. Melhor agora assistindo o nosso videozinho. Espero que vocês estejam gostando e aprendendo bastante com ele. Por isso, para encerrarmos de vez, espero que vocês me escutem falando sobre algumas coisinhas interessantes, como benefícios e curiosidades do filo molusco. Então, vem embora comigo. Começando a falar sobre os benefícios, nós iremos falar sobre o meio ambiente, onde moluscos, como ostras e mexilhões, eles filtram a água ao se alimentarem, removendo partículas suspensas, como toxinas, excesso de nutrientes e outras impurezas. Isso ajuda na melhor clareza da água e na qualidade dela. Além disso, os moluscos, quando eles se alimentam de fitoplânctons e pequenos outros organismos, eles meio que
ajudam a cadeia nutritiva do ecossistema aquático que eles estão pertencidos. Outra coisa bem legal de se saber é que eles transformam os nutrientes recebidos na água em biomassa que são consumidos por outros organismos. Além disso, as conchas dos moluscos, eles podem servir como uma casinha para outras espécies aquáticas. Os moluscos são bem legais porque ajudam na resiliência do ecossistema e na biodiversidade dele. Agora sobre a alimentação, temos mexilhões, vieiras, bomboles, mariscos, ostras, e esses são alguns ingredientes que podemos usar na nossa culinária do dia a dia. Moluscos, eles têm um mínimo de gordura saturada, que são associados a problemas cardiológicos quando consumidos em excesso. Além disso, moluscos, eles têm ácidos como o ômega 3, que é bastante importante e muito bom para pessoas que têm problemas cerebrais e imunológicos. Os moluscos, eles são uma ótima opção para quem está numa dieta e quer perder gordura. No caso, saibam que o molusco é uma excelente opção para você se manter saudável, mas é preciso ter cuidado, pois alguns moluscos precisam de um certo tratamento, já que algumas espécies há toxinas. Por isso, fique ligado como tratar seu molusco para comer e quando você vai comprar de alguém. A criação de moluscos na aquicultura é bem mais sustentável do que a criação de carne de gado ou suína, já que os moluscos eles não requerem recursos artificiais, e sim eles aproveitam de recursos naturais de forma bem eficiente. Os moluscos, além do mais, eles não contribuem significativamente na proliferação dos gases de efeito estufa, diminuindo assim o impacto ambiental. A pesca e a aquicultura dos moluscos em diversos países, diversas áreas costeiras do mundo é muito importante. Isso vai até de sashimi com polvo, michô com mexilhões e muitos outros pratos, gerando uma gama de empregos para pessoas que trabalham com a culinária gigantesca. Eu tenho um breve relato onde eu fui à praia e comi um delicioso caldinho de marisco. Nossa, aquilo era realmente delicioso. E a mulher, que eu lembro que a mulher que estava lá, ela era simplesmente muito sorridente, muito simpática. Eu espero muito que um dia vocês possam aproveitar de um caldinho de marisco como eu aproveitei. Eu queria agradecer muito, muito mesmo por estarem assistindo esse vídeo e virem até aqui no final. Espero que vocês saiam daqui com um conhecimento sobre os moluscos muito grande e que saibam que eu estou muito orgulhoso de vocês por estarem até aqui. Beijo.